queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma noite reunidos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E nesta noite é uma noite onde nós vamos continuar as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Essas noites de sábado têm sido um tempo para nós estudarmos junto a palavra do Senhor. Nós pararmos um pouco, abrirmos a nossa Bíblia e meditarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Hoje, com a lição de hoje, a lição é de número 7, nós já estamos, hoje é o 7º sábado, né, que nós estamos juntos estudando a palavra do Senhor. A minha expectativa, o meu desejo é que você esteja desfrutando, você esteja aprendendo, essas lições estejam sendo usadas para o teu crescimento espiritual, para o teu desenvolvimento na fé, para que você possa estar crescendo, né? Como uma das nossas lições que nós estudamos falava de desenvolver a nossa salvação. E eu espero que você esteja crescendo, a sua salvação esteja sendo desenvolvida e você esteja se aproximando cada vez mais do Senhor. E você esteja crescendo em graça, esteja crescendo em conhecimento, esteja se santificando cada vez mais na presença do Senhor. Então, nesta noite, onde nós vamos estudar, o tema da nossa lição é libertação do pecado. O texto que nós vamos estudar é o texto de Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, primeiramente, e depois nós vamos olhar 2 versículos do livro de João, do capítulo 8. Então, antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor, de estudarmos a palavra do Senhor, antes de nós termos esse tempo juntos aqui para examinarmos as Escrituras, eu te convido a baixar a tua cabeça, eu te convido a orar comigo, e nesse momento, enquanto nós oramos, você possa pedir que o Espírito Santo, né, te ajude a tirar as preocupações, a ansiedade, aquela angústia que talvez está no seu coração, e que por conta disso, esta semana talvez foi uma semana mais difícil, mais atribulada, e você, nesse momento, peça ao Senhor, peça ajuda do Senhor, do Espírito Santo, a fim de que nós possamos pedir a graça do Senhor, pedir a sua misericórdia. Nesse momento nós estamos estudando juntos a palavra do Senhor. Então baixe sua cabeça, né, nesse momento, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te somos gratos por mais uma semana que passou e por esse momento de estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Tem sido, Senhor, nestes sábados, nestas semanas que nós estamos juntos estudando a palavra do Senhor, através dessas lives que temos feito. Pai, nos ajude a aprender, a compreender, a ter o entendimento da Tua palavra, dos ensinamentos, da Escritura, das Escrituras do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e que o Espírito Santo nesta noite nos traga um entendimento a fim de que possamos aprender e crescermos na graça diante do Senhor. Por favor, Pai, nos abençoa em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe nesta noite. Como eu vos falei há pouco, a nossa lição é de número 7 e o tema da nossa lição nesta noite fala de libertação do pecado. Nós estamos estudando a série de lições e estas lições, elas está no livro do trimestre, né, sobre santidade, e nós já fizemos durante essas semanas, já fomos estudando lição após lição. Na lição passada falávamos de serviço de amor,
E se os irmãos recordam um pouco, eu sempre gosto de voltar um pouquinho para recordar um pouco da lição anterior. Nesta lição que nós estudamos, né, fala do aperfeiçoamento do amor, né, era o texto que nós estávamos estudando, e esta lição falando sobre o aperfeiçoamento do amor, demonstrando que isto é um processo de santificação na vida de todo aquele que agora está seguindo Jesus como Senhor e Salvador, que entregou a sua vida ao Senhor, creu em Jesus como Salvador e agora está caminhando, né? Está andando em graça, está andando nessa novidade de vida. E nesta lição também nós estudamos que este amor ele não vem de nós não temos a capacidade de amar, nem de amar a Deus, nem de amar o nosso irmão. E a palavra nos ensinou na lição passada que Deus nos amou primeiro, que Deus nos amou antes de nós aprendermos a amar a Deus e aprendermos a amar os nossos irmãos. E um dos textos que nós lemos foi o texto de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus amou a mim, Deus nos amou de tal maneira. E esta lição foi uma lição que muito edificou a minha vida, e eu creio que também edificou a sua vida. Então abra sua Bíblia nesta noite, no livro de Romanos capítulo 6, começando com o versículo 1. Muito bem, antes de nós lermos o texto, o nosso versículo-chave é o versículo de número 11. Nós vamos repetir o versículo de número 11 e depois nós vamos fazer a leitura do texto de acordo com o desenvolvimento da lição. Esta lição, meus irmãos, ela é uma tradução. A pastora Grace Enns fez uma tradução, né? O autor desta lição, ele escreveu, né, um livro chamado Samuel Logan, e tem um outro sobrenome dele que é um pouco mais complicado. Sempre eu tenho dificuldade com a pronúncia, né? Eu prefiro ficar só em Samuel Logan. Ele foi um evangelista que viveu de 1887 a 1931 e ele pregava santidade, e ele fez parte de um movimento chamado Exército de Salvação. Os livros deles tratavam de assuntos, né, pertinentes à doutrina de santidade. E aí a pastora Grace fez a tradução e a edição a partir do seu livro e tem compartilhado conosco, assim como o pastor Tomás fez do livro, né, dos escritos de John Wesley. Então, nesta noite nós vamos estar estudando esse material que está o assunto, o tema, né, relacionado com santidade, santidade bíblica, santidade na qual a palavra nos fala, né, no livro de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós temos que ser santos. É o mandamento, a ordenança do Senhor. Sede santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. Então, para vivermos em santidade, para termos uma vida de santidade, não podemos viver na prática do pecado. Por isso que a lição nos fala de libertação do pecado. Nós fomos libertos do pecado. O propósito desta lição, nesta noite, é de ensinar a possibilidade de nós vivermos sem ser controlado pelo pecado. E acreditarmos nisso e vivermos desta maneira, de que nós podemos ter uma vida santificada, uma vida fora do pecado, longe do pecado, buscando em todo tempo fazer a vontade do Senhor. Mas é claro, irmãos, nós vimos na aula não passada, mas na aula, tanto na quarta lição como na quinta lição, que enquanto estamos vivendo nesse mundo, estamos sujeitos ao pecado. A natureza pecaminosa está dentro de nós. Com a conversão, com a santificação, essa natureza não foi tirada.
ela continua em nós, ela segue conosco. Então nós temos algumas batalhas, algumas lutas, ainda travamos essas batalhas, mas hoje à noite nós vamos estudar falando sobre a questão do pecado, que o Senhor já nos libertou. Muito bem, olha o que diz o versículo 11 do capítulo 6 do livro de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Mais uma vez. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisto. Creia que nós estamos mortos para o pecado. Completamente mortos para o pecado. Lembra que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E agora em Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado, né? E a palavra diz que nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor. Por isso, muito bem. Então, meus irmãos, como introdução da nossa lição, a coisa mais surpreendente sobre o pecado é que o seu poder ele pode escravizar. Ele pode levar uma pessoa a se tornar escrava do pecado. E ela fica presa, amarrada mesmo às práticas pecaminosas. E nesse estado, nesta condição, esta pessoa ela não tem plena comunhão com o Senhor, porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus ama o pecador, mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado ele é abominação diante do Senhor. Mas Jesus disse, tem um texto na palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. E na vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós podemos ver que isso é comprovado. Isto é uma evidência, isso é um fato. Quando alguém profere mentira, quando alguém conta uma mentira, né, então podemos ver que essa pessoa, ela de certa forma está se expressando com falsidade, ela não está sendo verdadeira. Né? Quando estava estudando a respeito disso, né, e eu estava pensando sobre, existem muitas frases no dia a dia, né, o que se chama da sabedoria popular, os ditados, né, popular falando sobre isso. E eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, que diz assim: uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo da verdade ter oportunidade de se vestir. Eu conheço um outro ditado que diz o seguinte: a mentira e a verdade nasceram no mesmo dia. A mentira pela manhã e a verdade ao meio-dia. Quando a verdade engatinhava, a mentira já corria. Então, uma pessoa que profere mentiras, por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: você que mentia, não mintas mais. Então, Paulo está dizendo que a mentira, ou aqueles que proferem mentira, eles se tornam escravos desta prática, desse ato. É o que diz, né? A menos que esta pessoa seja liberta, né, pelo poder de Deus, esta pessoa vai continuar vivendo nesta prática, cometendo este ato.
Então, meus irmãos, há muitas, no cotidiano, no dia a dia, né? Há muitas situações onde a pessoa pode cometer atos que são pecaminosos. Por exemplo, nós estamos, por conta do coronavírus, né? Houve o governo, ele modificou a data da declaração de imposto de renda. Agora até esse mês de junho, até o final de junho, que é o último prazo para se fazer a declaração do imposto de renda. Muito bem. Há muitas pessoas que elas vão fazer todo o possível para enganar o fisco. Elas vão encontrar meios, formas que não são verdadeiras para poder não pagar o imposto devido ao governo, ao fisco. Então, essas pessoas que cometem esta prática, isso é um ato pecaminoso, ela está enganando, ela está lesando, mas existem muitas outras situações, né? Aquela pessoa que, vamos pensar no empregador, que ele tem um funcionário, ela recolhe do funcionário o FGTS, o INSS, mas ela não recolhe para o governo, em especial o FGTS. Quando chega o momento que o funcionário é demitido e que ele vai verificar sobre a questão do FGTS, descobre que a empresa não recolheu, mas o empregador ele descontava todos os meses do funcionário. Então tem N situações onde esta pessoa está cometendo pecado, está enganando. Você quer ver um outro exemplo muito pertinente e um exemplo do nosso contexto? Essa ajuda que o governo tem dado para as pessoas que, por conta da situação que você está vivendo, as pessoas estavam precisando de uma ajuda. Aquela pessoa que é autônoma, aquela pessoa que tinha um pequeno negócio, que não pôde mais trabalhar, ou aquele que ficou desempregado, e o governo passou a dar aquela ajuda de R$600. As notícias têm nos informado de muitas pessoas que não precisam, e não precisavam, e não precisam desse recurso. No entanto, essas pessoas, elas fizeram o cadastro e elas receberam os valores. Inclusive, tem muitos criminosos que agora a polícia está prendendo essas pessoas porque tiveram que colocar o seu endereço no cadastro, e a polícia agora está indo lá. Então, a polícia está batendo na porta dessas pessoas porque estas cometeram mais um crime. É uma questão moral, é uma questão da pessoa que não tem as condições, mas ela acaba fazendo porque, usando, entre outras desculpas, né, de que ela já paga muitos impostos ao governo e agora é um direito dela e ela vai recuperar alguma coisa de tantos valores que ela já pagou para o governo. Mas isto é transgressão, irmãos, isto é pecado. Não podemos fazer tal coisa, cometer tal coisa. Por quê? Porque a prática do pecado leva a pessoa a se tornar escravo do pecado. E aí é uma situação aqui, outra situação ali, ela engana ali, ela tira proveito dali e ela vai vivendo desta maneira. Então, esta pessoa, ela ainda não foi liberta do pecado, ou dos seus pecados, ela continua presa, escravizada nesta condição de estar aqui e ali cometendo pecado. Então, podemos pensar o seguinte, né? Um fio, um cordão ou uma linha, por mais fraca que ela pareça, né? Pode ser até um fio de seda, ela pode, vários fios enrolados, né? Ela pode se tornar tão forte, tão resistente, né? Causa um engano, causa a esta pessoa, né, uma ideia equivocada, uma ideia errada de que esta pessoa ela tem controle, ou que estes atos, né, ou seja, as transgressões, os pecados que esta pessoa está cometendo, ela é algo muito pontual, é algo que ela tem controle sobre isso. Mas a Bíblia fala, queridos irmãos, que não é bem assim. Não é bem assim. Aquele que vive nestas práticas, ele se torna escravo do pecado. Mas qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus, né?
Deus quer que nós sejamos verdadeiramente livres. E o Senhor providenciou para nós a libertação do pecado através do seu Filho Jesus Cristo. Muito bem. Então, nesta noite, nós é apenas uma introdução. Quero com os irmãos ler agora o texto da palavra. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse texto, a fim de que nós possamos ser abençoados e edificados pelo Senhor. Versículo 1 do capítulo 6, a palavra diz assim: que faremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificados para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E finalmente o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Então, olhando esse texto da palavra, estes 14 versículos, em especial nesse momento nós vamos até o versículo 11, nessa primeira parte da nossa lição, que o nosso primeiro ponto da lição fala do poder da cruz. A palavra está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Romanos, ele diz que a cruz é poderosa, e o poder da cruz. Nesses textos que nós acabamos de ler aqui, irmãos, falando sobre morte e ressurreição, nós encontramos pelo menos 15 vezes. Paulo está deixando muito claro de que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez na cruz não foi simplesmente apenas o perdão, muito mais do que apenas perdão. O apóstolo Paulo escrevendo aqui, ele está nos falando sobre isso, porque ele diz, olha, a cruz fez muito mais por nós do que apenas nos conceder perdão, muito mais por nós. Às vezes nós achamos que na cruz foi o lugar
onde Jesus foi pregado, onde Jesus morreu, e lá na cruz os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício de Jesus, e lá nós encontramos perdão. Há a letra de um hino muito antigo, conhecido talvez por aqueles irmãos mais antigos, já estão mais anos, né, servindo o Senhor, e este hino ele diz assim: se a cruz falasse, se ela expressasse quanto angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou. A segunda estrofe do hino diz: a cruz foi a caneta que com sangue escreveu a tua salvação. Então, meus irmãos, a letra fala da cruz, fala que a cruz tem poder, a letra desse louvor, e que a cruz escreveu a tua salvação, ou seja, lá na cruz do Calvário, você e eu fomos salvos. Mas a cruz também nos proporcionou muito mais do que apenas a nossa salvação. E lembrando uma coisa que nós estudamos na semana passada, muitos de nós, nos aproximamos da cruz, não foi pela nossa própria vontade. Nós aprendemos que o Senhor, Ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Eu e você não podíamos amar a Deus da maneira como Deus nos amou. Nós estudamos isso na aula passada. Nem amar o nosso próximo. Podemos ver então que Deus é quem, além de ter nos amado primeiro, foi Deus que se aproximou de nós. E nesta série de lições, quando nós estudamos sobre graça preveniente e graça convincente, nós estudamos exatamente sobre isso. Através do Espírito Santo, através da graça preveniente, o Senhor foi, através desta graça, nos alcançando, nos aproximando. O Senhor foi se aproximando de nós, e quando um dia nós ouvimos a mensagem, podemos até usar essa expressão, deu-se um estalo de que Deus nos amava, nos ama e nos amará de tal maneira, por isso Ele deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para o perdão dos nossos pecados. A cruz, meus irmãos, era algo vil e algo poderoso. Só a cruz tem poder de salvar. Isto é verdade. Mas há uma outra coisa, meus irmãos, que nós podemos aprender. A cruz, ela venceu o pecado e o poder do pecado em nossas vidas. Além de nos salvar, a cruz, ela venceu o pecado e o poder do pecado nas nossas vidas. Por isso que é importante entendermos o significado da cruz, a importância da cruz. Meus irmãos, o poder da cruz está na sua capacidade de salvar, de resgatar, de mudar, de transformar a vida do pecador. Sem a cruz não há como falarmos de salvação, não há como falarmos de redenção, não há como falarmos de transformação, não há como falarmos de resgate se não fosse a cruz. Por isso o louvor diz que foi a caneta que com sangue escreveu a tua libertação, a tua salvação, a tua transformação. É a cruz de Cristo Jesus. Qual é a nossa parte nisso? A nossa parte é fazermos a escolha certa. Quando o Senhor diz, vinde a mim, o Senhor está colocando diante de nós a possibilidade de escolher, de servir o Senhor, de seguir o Senhor, de entregar as nossas vidas ao Senhor, ou de nos mantermos onde nós estamos, fazendo as coisas que nós estamos fazendo, tendo a vida que nós estamos tendo. Então, quando nós ouvimos a mensagem, o Espírito Santo falando aos nossos corações, não é, meus irmãos, uma questão de obrigação, uma questão que nós não temos saída, não temos escolha. Nós já estudamos sobre isso, o Senhor nos dá o livre-arbítrio.
nós temos a capacidade de escolher, de decidirmos o que nós queremos, né? Podemos escolher o caminho da salvação, da vida eterna, podemos escolher a decisão de entregar as nossas vidas ao Senhor, nos aproximarmos dele. E quando nós estávamos estudando sobre a questão da inteira santificação, vimos que quando o homem abandona o pecado, né, deixa que as obras de Satanás ou da carne, que não tenha mais poder sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós lemos há pouco aqui o versículo da palavra, não sei se os irmãos recordam aqui, que desse momento, esse homem, ele tem que decidir qual é o propósito, o que ele quer da sua vida. Então, o texto da palavra aqui nos fala que houve a morte do velho homem. O velho homem já não deve existir mais na sua vida, não deve mais fazer parte da sua vida. Então vamos avançar um pouco mais aqui, olhando para exatamente o que nós estamos falando sobre isso. Quando o homem escolhe o caminho do pecado, quando ele decide, né, e o Espírito Santo vem a ele, a palavra do Senhor vem a ele, como nós estávamos falando de graça preveniente, o Senhor vai mostrando muitos meios, muitas formas desse homem se aproximar, desse homem decidir servir o Senhor, desse homem se converter ao Senhor. Pelo contrário, esse homem não decide ouvir o Espírito Santo, não decide ouvir o chamado de Deus, não decide quando o Senhor diz, vinde a mim, esse homem não vai a Deus, esse homem decide continuar no pecado, continuar na vida que ele está levando. Então, por conta desta escolha, este homem, ele decide também ir para o inferno. A Bíblia diz que só há dois caminhos, irmãos, há dois lugares onde o homem pode ir. A eternidade, ela é com Cristo na sua glória, e a eternidade, ela é no inferno, com o diabo e seus anjos, diz a palavra do Senhor. Vamos pensar o seguinte: quando o homem, ele, ou no navio, ou no barco, ou num avião, vamos pensar aqui que esse homem quer fazer uma viagem, nós estamos aqui em Manaus, esse homem quer ir para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre. Então a sua viagem, ela, embora que ela não é direta, ela tem uma escala. Vamos imaginar aqui que a escala que esse homem vai fazer está em São Paulo. Ele entra aqui na aeronave, ele comprou passagem para Porto Alegre com uma escala em São Paulo, e lá em São Paulo trocar de aeronave, ou ele, não sei, pode até ser que ele vai seguir na mesma aeronave. Mas esse homem, ele não tem escolha. Ele entra no avião e ele vai até o próximo aeroporto. E depois, estando na escala de São Paulo, ele pode querer seguir para Porto Alegre, ele pode ficar. Mas o primeiro trecho, ele não tem escolha. Ele não pode dizer, vamos passando aqui em cima de Belém, eu quero ficar aqui em Belém. Não dá. Nós estamos passando em cima de Brasília, eu quero ficar em Brasília. Tampouco dá. Ele tem que ir daqui direto até São Paulo. Então, meus queridos irmãos, esta escolha, né, quando o homem escolhe o caminho, a decisão, ele vai até o seu destino, quando a escolha que ele está fazendo, né? Nós podemos escolher o que nós queremos. Nós estamos falando aqui sobre a cruz, sobre o poder da cruz. E já vimos que a cruz, ela vem para salvar, para libertar, ela vem para mudar a vida, ela vem para resgatar, ela vem para trazer transformação, para dar uma nova vida a esse homem que era pecador, mas que ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem pode dizer, eu não quero nada disso, eu quero continuar
na vida que eu estou levando. Então significa dizer que esse homem continua preso ao pecado. Consequentemente, ele é escravo do pecado, continua na prática pecaminosa, por conta da escolha, da decisão que ele resolveu tomar. Se ele escolhe os vícios, né, da droga, do alcoolismo, ou outra prática, ele vai seguir e vai continuar preso, escravizado a estas práticas, qualquer que seja o seu ato pecaminoso. Se ele é uma pessoa que tem por prática, né, a mentira, o engano, a falsidade, ele vai seguir com esta prática. Aí uma pergunta que podemos dizer o seguinte, que não me deixa, né, calar. Qual é essa pergunta? Então, existe esperança para esse homem? Este homem será entregue, né, por seu poder maior e terá consequência. Ele vai continuar na prática do pecado, escravizado pelo pecado, e vai ter uma consequência. Então a pergunta é: existe esperança para esse homem? Esse homem não tem saída para ele? Ele está tão preso ao pecado, tão escravizado ao pecado, tão amarrado, né, ao pecado, que como alguém que, vamos pensar, né, cria uma cobra jiboia, e quando ela ainda é pequena, ele, para demonstrar, para chamar a atenção, ele sai, né, às ruas com o animal, né, no seu pescoço, e fazendo demonstração, segurando a cabeça do animal, a cauda aqui segurando do outro lado, e ele vai levando o animal para fazer demonstração para quem quiser ver. Esse animal vai crescendo, esse animal vai crescendo, esse animal vai desenvolvendo. Um dia esse animal pode estrangulá-lo, né? Por conta de ele achar que isso nunca vai acontecer. Meus irmãos, o pecado é mais ou menos assim. O mal vai crescendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, e um dia ele te estrangula, um dia ele pode te levar à morte. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, nós temos aqui a resposta para isso. Existe esperança? João 8, 36. O que diz a palavra de Deus? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe sim, irmãos, esperança para este homem, para esta mulher, para esta pessoa. Pode estar independente da condição, do estado em que ele se encontra, com a sua vida perdida, escravizado, podemos dizer, com uma algema, né, enorme no seu tornozelo, nos seus braços, talvez aqui no pescoço, na perna, independente de como ele esteja, completamente algemado, preso. Mas este homem, quando ele olhar para o Senhor Jesus Cristo, quando ele buscar o Senhor, e o João fala sobre isso, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso. Olha mais um pouco aqui no texto que nós lemos há pouco. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Quando ele fala a respeito da graça, né? Alguns têm a falsa ideia, né? Uma ideia equivocada, uma ideia que não é correta, podemos dizer uma teologia que não é bíblica, onde essas pessoas costumam dizer o seguinte: olha, ele sabe que o pecado ele é destrutível, né? O pecado ele causa um dano terrível na vida da pessoa. Então essas pessoas às vezes elas usam o seguinte argumento sobre a graça do Senhor. Ele diz: olha, ele diz, através do pecado, quanto mais pecado nós cometemos, né,
quanto mais pecado você comete, essa pessoa acredita o seguinte: mais haverá a oportunidade de Deus apresentar graciosamente, né, ou grandiosamente a sua graça para conosco. Então ele disse assim: olha, continue pecando, porque no capítulo 5, né, no versículo 20, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu posso continuar pecando e poderosamente, né, grandiosamente, a graça do Senhor sobre a minha vida, né, vai ser maior e eu vou ter mais favor de Deus. Não é assim, meus queridos irmãos, de maneira nenhuma, né? A ideia de que um homem deve continuar pecando, né, quanto mais ele peca, mais a graça de Deus, isto é contrário ao ensino do Evangelho, é contrário à pregação do Evangelho. O pecado, ele é abominável, ele é destrutivo. Aqueles que estão mortos para o pecado e para o poder governante do pecado nunca mais deveriam sequer viver em pecado, porque o pecado, ele é destrutivo, ele causa um dano espiritual e leva muitas pessoas foram levadas à morte física por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado, né? Mas o pecado, quando nós nos referimos aqui, estamos nos referindo no sentido espiritual, né? Mas muitos pecados levaram também à morte física. Você pode pensar aquele que estava cometendo adultério e que foi flagrado, e muitos, né, às vezes perderam a sua vida por conta desse pecado. Mas o sentido que a palavra aqui nos fala está se referindo ao sentido espiritual, no sentido do pecado. Mortos para o pecado. E nós, como cristão, agora com uma nova vida em Cristo Jesus, devemos ter uma vida que vivos para Deus, mas mortos para o pecado, né? Muito bem. Vamos avançar um pouco aqui na nossa lição. Nosso segundo ponto aqui que nós estamos explorando, que nós estamos vendo da palavra do Senhor, diz o seguinte: livres para servir a Deus. O primeiro ponto era o poder da cruz, e agora o segundo ponto, livres para servir a Deus. Versículo 12 ao versículo 14 da palavra do Senhor, onde nós já lemos o texto da palavra. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte, que para deixar o pecado reinar, ele diz, não deixar o pecado reinar e não oferecer-se a si mesmo para fazer iniquidade. Ele diz, olha, nós não podemos deixar o pecado reinar nas nossas vidas. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo diz, está nos exortando a não deixar o pecado reinar nas nossas vidas, né? Ele está dizendo aqui outra coisa, né? Ele diz, olha, se isso não fosse possível, certamente o apóstolo Paulo não estava falando a respeito disso. Olha, o pecado, ele diz, não terá domínio sobre as vossas vidas. Por quê? Porque a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo agora está habitando na sua vida. Nós já vimos sobre isso quando estudamos sobre santificação inicial, né? 1 João 9, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos purificou de toda a injustiça. Então Paulo está dizendo, olha, em vez de escolher o mal, podemos oferecer a Deus o nosso corpo para instrumento da justiça. Agora, como novas criaturas, e depois que experimentamos o batismo do Espírito Santo, né, que fomos batizados com o Espírito Santo, inteiramente santificado, ele diz, olha, não reine mais o pecado nas vossas vidas. Vocês agora devem oferecer ao Senhor, né, como instrumento de justiça. E Paulo diz, queridos irmãos, que essa liberdade ela é completa. Ela não é apenas
parcial, não é o temporário. Ele diz que ela é completa e ela é permanente. Vamos pensar aqui num texto da palavra que, para exemplificar exatamente isso que nós estamos falando. Os irmãos conhecem lá o texto de João, quando Jesus é chamado por Maria e por Marta, porque o seu amigo Lázaro havia falecido. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 11. E aí Jesus, quando chega, depois de um diálogo com Marta e Maria, mais aqueles que lá estavam, Jesus pede que eles levassem ele até onde estava, o Lázaro estava sepultado. E aí a Bíblia diz que Jesus chegou diante da sepultura, Jesus se emocionou, versículo 35 do capítulo 11, Jesus chora, Jesus fica emocionado vendo toda aquela comoção, né, as irmãs de Lázaro, os amigos e outras pessoas que lá estavam. Então Jesus, o Espírito do Senhor se agita, diz a palavra, e Jesus chora naquele momento, vendo aquela situação. E aí Jesus manda tirar a pedra, tirai a pedra. E aí Marta até diz, mas Senhor, ele já está 4 dias sepultado, né? Já o odor já não é agradável, já está provavelmente em estado de putrefação. Mas Jesus manda que tirasse a pedra, removam a pedra. E a pedra foi tirada, diz a palavra do Senhor. E aí Jesus chama Lázaro, diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava envolvido com as roupas, né, que era de praxe sepultar as pessoas naqueles dias, e colocavam ali as vestes. Diz que Lázaro estava envolvido naquelas roupas, e havia um lenço que estava no rosto de Lázaro. E aí, meus irmãos, a roupa que Lázaro estava amarrado, né, que estava ali na sepultura, Jesus diz que eles desatassem Lázaro e o deixassem vir. Versículo 44 do capítulo 11 da palavra. Então, meus irmãos, João usa aqui exatamente a mesma palavra. Esta palavra está em grego quando ele diz, né, exatamente para esse propósito. Lembra que eu estou vos falando, né? Jesus manda desatar a Lázaro que estava preso ali. Então, esta palavra, irmãos, desatar, ela tem o mesmo sentido da palavra, no sentido de que nós estávamos presos nas obras de Satanás. Eu quero ler um versículo da palavra com os irmãos para que vocês entendam exatamente isso. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8, Jesus exatamente fala sobre isso que vos falo nesse momento, né? Onde o versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, diz o Senhor. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, diz a palavra do Senhor. Então nós estamos falando aqui, meus queridos irmãos, livres para servir a Deus. E aqui esta palavra desatar tem exatamente o mesmo sentido, no sentido de libertar. Lázaro foi desatado, ou seja, foi liberto das amarras que estavam ali no seu corpo, e Lázaro não poderia sair daquela condição. E a Bíblia diz que o Senhor também, ele desatou, né? Nós estávamos presos, nós estávamos ali completamente amarrados pelas obras de Satanás, pecando, transgredindo, nos tornando escravos, já escravos do pecado. E aí o Senhor nos diz, se o Filho vos libertar, é o mesmo sentido da palavra desamarrar, libertar. Assim como Lázaro foi desatado, né? Desataram as amarras que estavam no corpo de Lázaro, Jesus nos libertou. Hoje nós estamos livres.
Então, meus irmãos, em outras palavras, aquele a quem Jesus faz, né, aquele a quem Jesus liberta, ou desata das obras de Satanás, esta pessoa ela está verdadeiramente livre. O pecador está ligado, né, ao seu passado de culpa, mas Jesus perdoa e esquece este passado. A libertação do Senhor ela é completa. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o Senhor pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do abismo. Sabe qual é o outro sentido sobre essa questão do pecado que o Senhor lança fora? Capítulo 16 de Levítico tem lá, era o Dia Nacional de Expiação. Eu já em outra oportunidade já vos falei sobre isso. E aí o bode, onde simbolicamente os pecados de todo Israel era confessado sobre a cabeça desse animal, tinha o emissário, uma pessoa que levava esse animal para o deserto e lá soltava esse animal no deserto. Esse animal, ele ficava lá no deserto e lá ele morria. Simbolicamente, os pecados eram lançados no esquecimento. É isto que a palavra de Deus está dizendo. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, ele liberta você das amarras de Satanás, das amarras do pecado, das amarras da escravidão que você está vivendo. Para que você viva uma vida de santidade, isso não deve fazer mais parte da sua vida. Você deve ser livre, liberto, para agora viver nessa novidade de vida servindo o Senhor. E você não está mais sujeito à pena da lei, né? Porque agora você é uma pessoa liberta pelo Senhor. Meus queridos irmãos, é isso que acontece. A libertação, o Senhor, Ele nos liberta. E Ele quer libertar você. Deixa eu fazer aqui um momento aqui, fazer aqui uma dinâmicazinha para que você possa compreender melhor o que eu estou falando para você. Eu espero que você possa ver, eu tenho aqui uma linha de costura, uma linha que não é muito resistente, muito forte. Veja bem, se eu coloco essa linha nos meus dedos, assim, nas duas mãos, eu quebro ela facilmente. Ela não é resistente o suficiente para que eu possa rompê-la. Mas olha o que acontece aqui. Vamos pensar o seguinte. É a questão do pecado. A questão do pecado. Então, o pecado, ela vai exemplificar como esta linha aqui. Eu vou pecando, né? Eu vou pecando, e o pecado vai me envolvendo. Eu vou sendo envolvido pela prática do pecado. E cada vez que eu peco, eu vou me enrolando cada vez mais. O pecado na minha vida vai se tornando mais forte. Cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Quando eu pequei a primeira vez, eu não fui ao Senhor e pedi perdão. Não me arrependi dos meus pecados, do meu pecado. Não pedi perdão do Senhor. E eu achei que não tinha problema. Então, o pecado, ele foi pouco a pouco, né, me envolvendo. Eu fui sendo envolvido pelo pecado. Querido, chegou o momento que eu me tornei preso. Escravo. Eu estou preso aqui. Eu não consigo, por mais que eu tente de todas as formas, romper esse laço, né, que foi, mas eu não consigo, eu estou completamente preso. Para mim é quase impossível, ou impossível, de eu conseguir romper esse laço. Então eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda se você está nessa condição. Então, pecado, eu clamo por Jesus, eu peço socorro, eu preciso de ajuda, então eu vou pedir ajuda aqui da minha assistente que está próximo de mim aqui, que ela vai me auxiliar, ela vai me socorrer, ela vai me socorrer para que eu possa me libertar, para que meus dedos sejam libertos.
Então eu peço que a Marlene possa me auxiliar. Então, quando ela vem e ela corta as amarras, ela me liberta. E eu fui liberto. Obrigado, Marlene. Eu fui liberto. Meus queridos irmãos, é assim que Jesus faz na sua vida. Você clama pelo Senhor, você suplica ao Senhor. Você diz: Jesus, tem compaixão de mim. Senhor, eu estou preso, eu estou amarrado. Corta essas amarras, né? Me liberta, porque eu só poderei ser liberto pelo Senhor, a fim de que eu possa servir a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não for pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a cruz ela é poderosa, porque só na cruz, só através da cruz, o homem ele foi liberto do seu pecado. Só pela cruz ele recebeu salvação. Só pela cruz ele foi resgatado das trevas, resgatados de Satanás, porque ele estava preso, escravizado. Só pela cruz trouxe mudança, o fez nova criatura. Só pela cruz a sua vida foi transformada dos pecados. Só pela cruz. Meus irmãos, a cruz ela trouxe redenção, a cruz ela trouxe salvação, a cruz ela trouxe mudança de vida, libertação do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, olha, o homem convertido, ele continua vinculado à sua natureza pecaminosa, como eu vos disse no início dessa lição. Jesus o desata, solta, o faz livre, o liberta. E esta é uma libertação completa, perfeita, uma libertação celestial que Jesus traz para você, trazendo a alma sob a lei da liberdade, que é a lei do amor. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar. Só Jesus, pela a sua morte na cruz do Calvário, ela trouxe redenção, perdão sobre os nossos pecados. Que você possa pensar nesta noite sobre isso e que a palavra do Senhor nesta noite ela possa ter te confrontado. Se você está na prática do pecado e você precisa de Jesus para que este venha e corte as amarras e liberte você, para que você viva uma vida de santidade, uma vida cheia do poder de Deus e que você caminhe em graça diante do Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te damos graças, glorificamos o teu nome, porque tu és libertador, tu és salvador. Em ti nós encontramos o perdão para os nossos pecados, só em Cristo Jesus. Senhor, nesta noite, fala ao coração daquele, daquela que está vivendo na prática do pecado, daquele ou daquela que ainda não foi liberto pelo Senhor, porque esta pessoa fez uma escolha errada. Ela não escolheu seguir Jesus como Senhor e Salvador. Ela escolheu andar pelos seus próprios caminhos, ou pelo caminho das transgressões, o caminho da desobediência, o caminho do pecado. Senhor, que teu Espírito Santo fale a esta pessoa nesta noite e que ela entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Jesus, liberta estas pessoas, ou esta pessoa, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus queridos irmãos, que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor enche o seu coração da graça, da paz que vem de Cristo Jesus. Como vos tenho falado, todas as nossas transmissões, todas as nossas salas da Escola Bíblica Dominical, eu sempre concluo com aqui o meu chazinho, só que o tempo passa e aí ele fica frio, mas ofereço a todos os meus queridos irmãos da sala Alfa e Ômega, e sempre com, no final, a nossa bolacha, o nosso biscoito, que o Senhor realmente possa te abençoar nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a vida da tua família, da tua casa, seja com o bairro onde você mora, seja com a tua cidade. Você que nos ouve nesta noite, ou que é parte da igreja evangélica wesleyana, ou que não é parte da igreja wesleyana, que esta palavra possa ser bênção para a sua vida, onde quer que você esteja. Se você quiser falar conosco, você pode mandar uma mensagem a fim de que nós possamos compartilhar a palavra ou orar por você. Mas que o Senhor te abençoe, você e a sua casa, é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.